a gente continua falando sobre mercado de trabalho. Enquanto na capital paulista, profissionais lutavam pelo registro, no Rio Grande do Sul, um funcionário do Exército recorreu à Justiça Federal para ter reconhecido o direito ao adicional de insalubridade. Quem trabalha em situações de risco deve receber o pagamento extra, mas nem sempre o empregador concorda com a concessão do benefício. Profissão: instalador hidráulico. Seu Antônio conta que o trabalho é pesado e exige experiência. Eu tanto sento as louças como faço tubulação dos esgotos. Nunca procurei deixar ninguém empenhado por falta d'água, isso e aquilo. Eu nunca tive o horário marcado. Para mim, eu gostaria sempre, era o meu lado, deixar a pessoa satisfeita. Sem água não ficava nunca. Desentupir esgoto e consertar encanamentos fazem parte da lista de atividades consideradas insalubres. São tarefas que expõem o trabalhador a algum tipo de risco. No nosso meio, nas nossas galerias, nos nossos esgotos, que é boa parte do trabalho do seu Antônio Carlos, ele entra em contato com aqueles germes mais presentes nas substâncias eliminadas pela população. Tá? Dentre elas, assim, o mais frequente no nosso meio é a Escherichia coli, que é eliminada por todos nós nas fezes. Em determinada quantidade e concentração, ela pode causar doença mais leve até uma doença mais grave. Também no nosso meio são muito comuns as contaminações por vírus de hepatite, que são vírus que têm uma vida muito longa, tuberculose e alguns outros menos frequentes. Para compensar o profissional exposto ao perigo, o Ministério do Trabalho prevê que, além do salário, o empregado receba um valor adicional, calculado de acordo com o grau de insalubridade. 10% sobre o rendimento, se o risco for baixo, 20% para grau médio e 40% para atividades com nível máximo de insalubridade. Seu Antônio trabalha em uma unidade do Exército em General Câmara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Apesar de desempenhar uma função de alto risco, ele recebia adicional de apenas 20% sobre o salário. A situação ficou ainda pior quando um laudo técnico reduziu o percentual de insalubridade para 10%. Pelo que eu sei, que me contaram, o cara veio, deu uma volta lá, tomou um cafezinho, pegou uma pranchetinha debaixo do braço e simplesmente, ó, esse não tem, aquele não tem, e deu. Por causa da mudança, seu Antônio entrou com uma ação na Justiça Federal contra a União, pedindo que o salário fosse restabelecido. E deu certo. Uma perícia judicial comprovou que o instalador hidráulico exercia uma atividade de alto risco. Diante do laudo técnico, a sentença foi além do pedido de Antônio e aumentou o grau de insalubridade. A União entrou com recurso, mas a decisão foi mantida. O perito foi taxativo. De fato, havia e há uma exposição a agente insalubre em grau máximo e, com isso, ele tem direito ao restabelecimento desse adicional no percentual respectivo. Procurada, a Advocacia Geral da União não se manifestou. No contra-cheque de Antônio, os valores já estão diferentes. Ele também espera receber em breve o que deveria ter sido pago durante os anos que teve o salário rebaixado. Eu sinto assim, a gente trabalhar tanto tempo, agora na época de se aposentar, a gente ter que estar numa peleia cruel dessa aí. Talvez, não sei se foi por maldade ou o que houve, mas eu sei que eu fui prejudicado. Se fizer a conta no que foi tirado ano a ano, com esse dinheiro eu poderia dar um par de sapatos para minha esposa. Mas agora o senhor vai poder dar, até mais de um. Com a graça de Deus.